O caminho da misericórdia nas lideranças pastorais e seus desafios. Verbo Vivo Podcast, onde a fé ganha voz. Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o meu segundo episódio do podcast Verbo Vivo, onde a fé ganha voz. E vamos falar hoje, para quem já não assistiu o nosso primeiro episódio, pode voltar no YouTube e encontrar sobre a pregação sobre um grão de areia. E para quem já assistiu, vocês já sabem que esse podcast tem um formato diferente, onde todo episódio nós colocamos no site, num formato de pregação, para que você possa utilizar o que eu vou te explicar aqui agora como um conteúdo para você fazer uma pregação no seu movimento, no seu grupo religioso, na sua pastoral. Então, o conteúdo nosso de hoje, nós vamos falar sobre liderança pastoral e seus desafios. Então, vamos começar com uma oração inicial, né? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que o Espírito Santo desça sobre nós agora, como no Pentecoste, e acenda em nós nos nossos corações, o fogo da fé viva. Amém. Neste momento, eu espero que o Espírito Santo conduza minha mente e minhas palavras para trazer palavras de amor e paz para vocês. Então, vamos compreender nessa preparação, nessa formação agora, o papel do líder e seus desafios. Antes de eu começar, vamos embora nos alimentar com a palavra, né? Então, reservei esse versículo, né, de 1 Pedro 5, de 2 a 4. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas com o desejo de servir, não como dominadores, mas como exemplo para o rebanho. Então, a liderança de pastoral, você que está me ouvindo, que deseja assumir uma liderança na pastoral de uma comunidade, ou de um seu grupo de oração, ou do movimento que você reside, e você que já é um líder, você sabe muito bem que a intenção da liderança numa pastoral é acolher em vez de julgar. É ter o foco no rebanho, o cuidado que o pastor tem com suas ovelhas, para que elas não se machuquem, para que elas sigam pelo caminho mais seguro. O pastor é aquele que resgata a ovelha perdida, que busca, que tem todo o carinho com aqueles que se desgarram do rebanho. Então, nesse primeiro tópico, e aí essa estrutura coloquei em tópicos bem resumidos para que vocês consigam acompanhar. E no primeiro tópico é Moisés e a virtude da fé. Então, nessa formação, nós vamos falar sobre as 7 virtudes, as 3 teologais e as 4 cardeais, no intuito de discernir o melhor caminho para você trabalhar na sua liderança. E aí, o primeiro momento, a primeira inspiração que a Bíblia traz para a gente, até antes de Cristo, porque a nossa maior inspiração é Cristo. Moisés, ele representa um modelo de liderança pastoral baseado na confiança absoluta em Deus invisível. Então, o líder, ele precisa ter essa confiança em Deus, porque as dificuldades que serão apresentadas diante de movimentos, de lideranças na pastoral, na comunidade, sem essa fé inabalável em Cristo, assim como Moisés teve, fica muito difícil. Porque para quem está acostumado com a história de Moisés, então quando ele trouxe todo aquele povo de Deus da escravidão e convenceu esse povo a percorrer o deserto por 40 anos,
mantendo a esperança, mantendo o discernimento desse povo, exigiu de Moisés muita confiança em Deus. E exigiu que o povo de Deus confiasse em Moisés, para poder segui-lo com tanta fé, acreditando. Então, a fé atua como uma âncora que impede o desânimo do pastor perante as falhas da comunidade. Porque, diferente de uma empresa, de um líder corporativo dentro de uma empresa, o líder corporativo da empresa, ele procura organizar a equipe para ela ter o melhor desempenho possível. E aquelas pessoas que não performam bem são afastadas e substituídas por pessoas que performam próximo. Então, a busca pela liderança corporativa é ter uma equipe o mais igual possível, que tem uma produção média igual. Na liderança, dentro de uma comunidade, nós trabalhamos com voluntários, com pessoas que querem trabalhar para servir a obra de Deus. Só que você, líder de pastoral, recebe pessoas com vários momentos de fé, com vários momentos na sua caminhada de fé. E às vezes pessoas que estão feridas com o pecado individual delas e que desejam resgatar essa caminhada de fé, mas que ainda estão tropeçando. Então, o líder que não tem uma fé inabalável, uma fé que é uma âncora, se ancorar na fé e na confiança em Deus, ele muitas vezes desanima, porque às vezes a gente quer, o padre pede para a gente fazer uma ação, a gente comunica para nossa equipe e a equipe não demonstra uma vontade de fazer, ou faz sem tanto empenho. E como a gente sente essa... Geralmente a pessoa que assume uma liderança dentro de uma pastoral, ela já tem uma fé mais fervorosa, um coração mais aquecido e sente um prazer em servir. Só que ele se sente frustrado quando sua equipe não corresponde a esse pensamento dele. E aí Moisés e a palavra vêm para nos lembrar que é tudo obra de Deus. O desejo, essa insatisfação e essa desesperança na equipe é um teste de fé para o líder. Porque é somente a fé forte que não permite que o líder desanime nunca. Porque ele confia que mesmo a equipe não estando motivada naquele momento, ele sabe que Deus vai encontrar uma solução, que talvez não é o momento daquela ação pastoral. O líder deve ser intercessor, que reza antes de agir e suplica antes de corrigir. E eu confesso a vocês, eu já exerço liderança pastoral na minha comunidade desde 2010, né? Várias lideranças. Já passei pelo EAC, já passei pelo Encontro de Casais com Cristo, estou atualmente na pastoral familiar da minha paróquia. Então, já passei por diferentes fases de liderança. E essa intercessão, para você interceder pelos seus liderados, pelos fiéis que estão sendo conduzidos pela sua liderança pastoral, é um desafio a gente não deixar de nos alimentar com a oração, com a missa semanal. Com a missa semanal, dominical, é mais simples, é mais tranquilo, porque a gente já tem uma disciplina. Mas a oração diária, que é necessária para abastecer o nosso coração com Cristo, essa leitura orante
principalmente para eu que sou casado, para os casais, é fundamental para quem exerce uma liderança. Porque senão você cai na rotina do dia a dia, da semana, com várias ações da sua liderança pastoral e acaba deixando pouco tempo para cuidar da igreja doméstica, dos filhos, da família e de ter momentos de autorreflexão com Cristo. Às vezes é no problema que é preciso a gente rezar, Senhor, me dê uma solução para essa situação. Como que eu vou lidar com a desmotivação da minha equipe? Como que eu vou lidar com a desmotivação daquela pessoa na minha equipe? Como que eu vou corrigir aquela pessoa sem ferir os seus sentimentos? Fazer uma correção fraterna, uma correção amorosa, que não deixa de corrigir diante de algo errado, mas que corrige no amor de Cristo, assim como Cristo corrigiu a samaritana. A paciência prova a fé. E aí, eu acho que vocês que estão me ouvindo agora, que trabalham há muitos anos em liderança de pastoral dentro da sua comunidade, sabem o quanto que a paciência é necessária. E é a paciência que prova a fé. E você que nunca trabalhou com liderança e se considera uma pessoa impaciente, e deseja ser mais paciente, local onde a paciência sua é provada diariamente é em movimentos, grupos religiosos, a vivência em comunidade. Que viver com o outro exige paciência para acolher e entender o outro. Então veja essa frase: a paciência prova a fé ao acolher ritmo diferente de convenção, sem perder a esperança. Se você passa por isso hoje, você líder que está assistindo, me ouvindo agora, e está passando por esse momento, entenda. A sua caminhada de fé que te trouxe até aqui e que te alimenta para querer servir cada vez mais é diferente da caminhada de fé dos seus liderados, das pessoas que estão contribuindo com você na sua pastoral e das pessoas da comunidade. É preciso entender que cada um tem um entendimento diferente e uma caminhada que só Cristo sabe determinar o momento certo. Então eu tive uma pregação com um bispo da minha arquidiocese e ele estava pregando para os agentes da pastoral familiar e ele falou algo que tocou fundo no meu coração. Ele olhou para a gente e disse assim: agentes, foquem em testemunhar uma vida de fé, caridade e amor. Não queiram converter as pessoas, não queiram insistir na conversão das pessoas, porque enquanto Cristo não toca o coração de uma pessoa, ela não faz a mudança e não faz a virada na caminhada de fé. Enquanto a pessoa não tem um encontro pessoal com Cristo, a caminhada dela não começa. Então cabe a gente dar testemunho, ser diferente do mundo, das pessoas do mundo, para que essa pessoa fale: oh, aquela pessoa ali é diferente. Eu vou entender mais como que ele comporta. Então, a partir do nosso testemunho, a pessoa se aproxima. E na hora que ela aproxima, nós líderes temos que ter a paciência para entender a história de vida dela e dar um discernimento e dar uma condução para ela, para que ela construa a sua fé no ritmo dela. Isso que frustra muita liderança. No silêncio da oração, floresce a misericórdia, que prioriza o acolhimento ao invés da exclusão. Gente, eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui agora
tanto líder de pastoral, ou você que não tem uma liderança de pastoral e está ouvindo porque deseja entender, sabe que, infelizmente, nós somos também pecadores. Toda pessoa que está na igreja é um pecador. Um é mais pecador, outro é menos pecador. E às vezes, na nossa ignorância e na nossa desejo de servir, a gente fala coisas que, em vez de acolher, afasta. Quantas pessoas eu já ouvi falando que afastou da igreja por uma palavra maldita ou uma palavra dura, verdadeira, uma verdade da fé, mas que a pessoa ainda não estava pronta para ouvir. E é esse o desafio de um líder pastoral, de um pastor, tentar conter suas frustrações do dia, ouvir a pessoa com atenção e acolher antes de julgar, antes de jogar verdades e normas que são importantes, mas que talvez a pessoa não está pronta. Às vezes ela precisa de um abraço e não de um julgamento. Então vamos aqui para a próxima. Então, nós encerramos a primeira parte da formação, que também ela tem um aprofundamento que falaremos com você no final do vídeo, mas essa é a primeira parte, que é exercer a virtude da fé. E agora nós vamos lembrar do Sermão da Montanha, em Mateus 5 a 7, né? Capítulos 5, 6 e 7, que nos remete à virtude da esperança. Então, as bem-aventuranças formam a base da liderança pastoral, centrada na esperança e no reino de Deus. Então, bem-aventurados são felizes aqueles que choram, felizes os pobres de espírito. Então, a bem-aventurança é uma escolha de felicidade individual para a sua caminhada de fé. Se você quer ser feliz, você precisa ser feliz hoje. Não é ser feliz se conseguir tal coisa, se conseguir passar no vestibular, se conseguir comprar um carro, se conseguir comprar uma casa. São todos sonhos importantes do dia a dia, mas a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou tomar decisões na minha vida para buscar a felicidade hoje, ser grato a Deus pelo que eu tenho e honrar a Deus com tudo que Ele me conceder no futuro. A esperança é o que garante a gente não perder o ânimo de viver. A gente nunca deve deixar de esperançar, como diz o padre da minha paróquia. A gente precisa buscar, em todas as dificuldades que a vida nos apresenta, buscar ver com esperança um caminho para superar essas dificuldades. Às vezes, para superar, eu preciso externar para a minha comunidade que eu estou precisando de ajuda, que eu estou precisando de um abraço, de forma humilde. A esperança permite enxergar a santidade, mesmo em meio a fragilidades e conflitos da comunidade. É muito fácil reclamar. É engraçado, jornais só falam de reclamação. Esses dias eu assistindo um podcast, eu vi até podcast da área financeira, eu vi um empresário falando que ele resolveu criar um jornal de notícias boas. Ele investiu um valor considerável para criar esse jornal. O jornal não durou 6 meses. E ele se surpreendeu a como assim as pessoas gostam de assistir notícias negativas. Todo jornal ele foca no negativo. As notícias boas não aparecem muito no jornal. E quando ele pensou, vou criar o único jornal de notícias boas do país. Ele achou que ele ia ser o maior jornal do país. Só que, infelizmente, o nosso pecado, que mancha nossa alma, nos conduz a olhar
somos seduzidos a olhar para o mal, olhar para uma mentalidade de lamúria. E a virtude da esperança te convida a desafiar-se a si mesmo, desafiar o seu coração em toda notícia ruim que você vê, toda situação ruim que você vê, você encontrar um ponto positivo para ela, algo positivo para você aprender para não acontecer isso novamente com você, ou um caminho de fé esperançoso para sair daquela situação. E quanto negatividade às vezes a gente vê nas pessoas. Eu acho que você que está me ouvindo agora, todo mundo conhece alguém que só fica reclamando. Ó céu, ó vida, ó azar. Ai, como é difícil minha vida. Essas pessoas, às vezes eu falei com um tom de brincadeira, mais descontraído, mas são pessoas que têm um sofrimento no coração delas, e quando eu vejo, eu penso assim, nossa, quanto sofrimento que essa pessoa traz para a vida dela. É quase como você transformar sua vida em um inferno. E essa caminhada de parar de olhar o mal e olhar de forma positiva as coisas é uma jornada de uma vida inteira. Agora vamos falar um pouco sobre a justiça do reino. É inseparável da misericórdia e da dignidade do próximo. Ser justo é entender a dor do outro, mesmo que você não concorde. É justo você criticar os nossos irmãos afastados da fé? Papa Francisco, né, teve uma das campanhas da fraternidade dele, não sei se foi a primeira dele, que ele falava: vamos focar naquilo que nos une, não naquilo que nos divide. E tem uma sabedoria muito grande diante da justiça do reino. Será que a solução para todo problema é o enfrentamento? É a guerra? Será que é só assim que a gente resolve? É afastar as pessoas? Isso é muito fácil. Deus nos desafia a ser justos e ser misericordioso. O olhar misericordioso de Cristo, ele busca mesmo naquele pecador, ele entender, querer saber da história de vida da pessoa. Por que essa pessoa é assim? E aí, gente, a primeira vez que eu ouvi esse conteúdo, né, e até trouxe para essa preparação, eu mudei um pouco minha dinâmica de toda pastoral que eu assumo. Que é a primeira coisa que eu faço quando eu assumo ou quando entra um agente novo, uma pessoa para pastoral, é eu sentar com ela ou se reunir em grupo e nós partilharmos nossa história de fé. E são histórias fantásticas. A gente entende. E toda vez que eu fiz essa dinâmica de abrir para que cada um fale por que você chegou até aqui, qual que é a sua caminhada de fé, como que você desenvolveu a sua fé. E eu espero, nesse podcast, eu gravar algumas caminhadas de fé de várias pessoas. Já estou conversando, se Deus quiser, nós vamos ter muitos testemunhos de fé e de caminhada de fé aqui nesse podcast. E quando eu, na maioria das vezes, eu tinha um preconceito sobre aquela pessoa, porque faz parte do nosso comportamento. Você conhece uma pessoa a primeira vez, você vê uma pessoa, você faz um preconceito dela. Mas quando você conhece a história de vida dela, o conceito que você fez daquela pessoa é completamente diferente. E aí muda tudo no seu lidar com as pessoas. Então, e aí é o conceito de comunidade de fé. Se a gente não conhece um ao outro, como que a gente vai se amar enquanto comunidade? Os líderes são chamados a ser sal
da terra e luz do mundo, com esperança. E todo católico conhece esse versículo, sal da terra e luz do mundo. Mas praticar ser sal da terra e luz no mundo é desafiador. Minha esposa brinca comigo, Fred, que eu sou professor, trabalho com consultoria, então eu gosto de falar com as pessoas, lidar com pessoas, aconselhar pessoas. Tá dentro da minha profissão do dia a dia, o aconselhamento. Só que minha esposa, ela é meu grilo falante, é a minha consciência, que ela tem um olhar que às vezes eu não consigo enxergar. Essa é a sabedoria de um casal, onde dois olhares, duas pessoas que pensam diferente, que olham para todas as situações de forma diferente. E minha esposa fala, Fred, às vezes você é tão entusiasmado em falar de Deus e que você não percebe que a pessoa que você está falando está cansada de ouvir e às vezes está querendo mudar de assunto e você não percebe. Aí minha esposa, às vezes, eu combinei com ela, quando eu tenho essa ação, ela vai lá e me dá uma cutucada, um beliscãozinho de leve, para eu perceber algo que que eu não percebi, mas que minha esposa percebeu. E ela me fala, aí na hora que ela toca em mim e eu tô falando de Deus, eu vou e recuo um pouco, porque ela tá me dando um toque de uma forma fraterna, de que a pessoa às vezes não eu passei do ponto, porque nem todo mundo está pronto para receber a palavra de Deus naquele momento. Então, ser sal é muito difícil, de você falar a quantidade de palavras de verdade e amor que aquela pessoa está precisando ouvir, mas não falar demais e não falar de menos. Ser luz também é um desafio, porque nós somos falhos. Às vezes muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, eu admiro você e sua esposa no trabalho que você faz de evangelização na sua comunidade. E aí você tem que tomar o cuidado para você não ser pego pelo bichinho da vaidade. E às vezes você vai cometer erros e a pessoa vai falar assim, nossa, Fred, eu já ouvi, nossa, Fred, você está falando de forma tão dura comigo agora e eu achava você uma pessoa tão sábia e paciente, eu nunca esperava ouvir essas palavras de você. Eu já ouvi isso. Porque para nós que exercemos a liderança, tem um peso, porque Deus confia mais, né? A cada mais conhecimento você adquire, quanto mais você conhece a Deus, mais você é cobrado. Então, ser sal e luz no mundo com esperança, e com esperança eu acho que assim, se você é de pastoral, você vai entender o que eu vou dizer aqui agora, preste atenção. Às vezes, os desafios das pastorais se apresentam e nós estamos agora, eu e minha esposa, num processo em que nós dois estamos nos policiando. Porque às vezes a gente reclama da ação pastoral para pessoas que não têm uma caminhada de fé igual a gente. Então, já aconteceu que eu e minha esposa fomos convidar um casal para estar trabalhando na nossa pastoral, e o casal falou assim, eu não quero não, o tanto que vocês falam que é difícil, que é desafiador, que toma tempo da vida de vocês e tal, do jeito que vocês falam é muito complicado, eu não tenho tempo para lidar dessa forma que vocês lidam. E aí, nessa vez que a gente ouviu essa pessoa, a pessoa não quis trabalhar, a gente caiu em si. Às vezes a gente, sem perceber, a gente reclama da ação pastoral, embora a gente goste, reclama, mas continua, né? Estamos desde 2009 trabalhando em comunidades. E aí a gente, em vez de acolher e resgatar e trazer mais um membro para nossa comunidade de fé, na reclamação
a gente, sem perceber, a gente afasta. Então, eu e minha esposa estamos fazendo um trabalho de acompanhar. Toda vez que a gente começa a falar de reclamação, dependendo, então, às vezes minha esposa reclama e eu percebo, mudo o assunto. Vou lá e dou um cutucão nela. Quando ela vê eu reclamando, ela faz a mesma coisa. Porque se nós não falarmos com alegria da nossa pastoral, como ela é boa, como ela engrandece, como ela enche o meu coração de Cristo, como que outras pessoas vão querer trabalhar com a gente? Vão querer vir para a nossa comunidade? Então, os líderes de pastoral e as pessoas que trabalham nas comunidades têm que externar alegria de servir. E isso é um desafio. A esperança sustenta a paciência no processo lento de convenção e reconciliação. Nosso processo de conversão e reconciliação é constante. Por mais que eu busque ser paciente o tempo todo, chega um momento que a gente estoura, porque a paciência é algo que exige um autocontrole interno, que é mais fácil gritar, xingar, reclamar. Isso é mais fácil, é natural. Eu reclamar de tudo, eu xingar as pessoas que não fazem do jeito que eu gostaria que fizessem, ou que não agem da maneira que eu acredito e que as leis de Deus falam que tem que agir. É muito fácil fazer isso. Difícil é silenciar seu coração, ouvir com caridade, segurar sua paciência e trabalhar a reconciliação dessa pessoa com Deus e a reconciliação de você com Deus. Às vezes você falar de uma forma dura, a pessoa falar assim: nossa, Fred, foi dura essas palavras suas, então me perdoa. Isso que eu falei é uma verdade, mas eu acho que eu deveria ter abordado com você de outra maneira. Então me perdoa e vamos recomeçar. Isso é um desafio para o processo de liderança de pastoral. E para quem está me ouvindo, se tem uma história semelhante, poste aí nos comentários para eu saber, conta um pouco da sua história, ou entra no grupo do WhatsApp do Verbo Vivo, ou no chat do site, e manda para a gente sua história. Se você quiser dar um testemunho da sua história, pode entrar em contato, que ficarei feliz em gravar um episódio com você. Então aqui nós encerramos o desafio da liderança na execução da virtude da esperança. E agora nós vamos entrar na carta de Tito e a caridade. Então, assim, se você nunca ouviu falar na carta de Tito, é uma carta de São Paulo a Tito, que era um de seus seguidores. E que São Paulo, já preso, escreveu para Tito um discernimento, uma carta de como ele organizar os líderes da comunidade de Tito, que seria a cidade de... Me fugiu agora. Me fugiu a cidade. Mas Tito, ele tinha a missão, através dessa carta de São Paulo, de organizar as lideranças de pastoral, as lideranças da comunidade dele. Então, a integridade e a caridade são fundamentais para a saúde espiritual da comunidade pastoral. Então, nessa carta de Tito, a comunidade ela vivia um momento em que, de muita discórdia, pessoas de várias religiões, cada um defendendo a sua própria religião, e cada um querendo convencer o outro de que a sua religião é a correta. E várias pessoas, era um caos essa cidade, porque todo mundo acreditava na sua verdade e vivia em constante conflito nessa sociedade. E Tito tinha o desafio
de equilibrar esses conflitos nessa sociedade e convertê-los para a fé cristã, para a fé católica, para o cristianismo. E aí, Paulo deu a missão de Tito para procurar pessoas íntegras e pessoas que têm um equilíbrio emocional e caridosas, e que fosse referência na comunidade da cidade, similar ao que Moisés fez, buscando líderes para cuidar conforme sua capacidade, um líder para cuidar de 100 pessoas, de 200, de 1000, conforme a capacidade de cada um. E a igreja replica esse modelo até hoje. Porque nós temos pastorais de 5 pessoas, eu tenho um grupo de oração, eu tenho pastorais que são mais robustas, que têm atuação nacional, igual o SCC, a pastoral familiar, que tem uma hierarquia nacional. Então, toda pastoral busca sua liderança de pastoral para conduzir os fiéis conforme o direcionamento do padre, do bispo, do papa. E a Igreja Católica é organizada dessa maneira. Então, aí era o princípio. Nós estamos falando da igreja primitiva da Igreja Católica, onde São Paulo estava ensinando Tito a construir uma equipe de líderes para fazer uma transformação nessa sociedade. Então, Paulo orienta Tito a escolher líderes irrepreensíveis, equilibrados, hospitaleiros e amantes do bem. Então veja que, diante do que a gente falou anteriormente, o líder ele tem que ser irrepreensível, aquela pessoa que segue a palavra, que segue as leis de Deus de forma evidente, testemunhando a lei de Deus na sua vida pessoal, de tal forma que as pessoas enxergam Cristo na vida desse líder. Ele tem que ser equilibrado para poder conter o equilíbrio, de conter a paciência, de ouvir mais e falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir naquele momento. Ser hospitaleiro, tá com braços abertos para acolher a pessoa, independente da sua história de vida. E amante do bem, aquela pessoa que está sempre focado diante das situações de conflito, fala, não, mas a gente pode fazer dessa maneira, de ter um olhar de Cristo, que diante dos problemas da humanidade, ele via o bem. Diante de Paulo, que era Saulo, matando e perseguindo católicos, Deus foi capaz de ver o bem no coração de Paulo e promoveu a revelação em Paulo a ponto de fazer ele ter um desejo, uma dor na carne que o movia para pregar e para levar a palavra de Deus a todos. Então, se Paulo, e se a gente for falar diversas histórias de santos da Igreja Católica, vocês vão perceber uma linha na maioria deles, deles terem uma vida longe de Deus, terem uma experiência forte com Cristo e que fez eles mudarem a vida deles completamente, dando um direcionamento de amor e de discernimento para as pessoas que o acompanhavam a seguir com Cristo. Esse é o desafio. A caridade, tanto é que em 1 Coríntios tem o hino do amor. Tudo que você fizer, você pode ser inteligente, você pode ler, saber a Bíblia de cor, conhecer todos os documentos, ser capaz de gravar vídeos, formações, dar pregações maravilhosas, mas se o amor de Cristo não está em seu coração, não vale de nada. Porque na hora que a pessoa se deu uma pregação linda, mas na hora que a pessoa foi conversar com você e conhecer você no dia a dia, viu que você não é aquela pessoa em cima do altar. Na hora que ela conheceu o seu dia a dia, viu que você não testemunha aquelas palavras de fé
que você diz. Então, sem amor, o seu ministério de pastoral não faz sentido. A autoridade do líder vem da coerência entre o que prega e o que vive. Isso é nítido. E isso vale para todos nós. Tanto o leigo líder de pastoral, como eu e você, quanto o clero, padres, bispos, diáconos. Esse é o desafio do católico. Testemunhar a fé que você defende. Outro bispo que já não faz parte da minha diocese, ele falou outra coisa que tocou meu coração, que ele fala que nós católicos somos muito corajosos, porque nós professamos, nós anunciamos uma fé que em alguns momentos nós não conseguimos testemunhá-la, porque nós sempre vamos ter momentos de fraqueza. Por isso que a nossa vida de caminhada de fé é uma caminhada constante de desânimo, reconciliação, acolhida. Então, o líder que não sabe acolher, que não aprendeu a acolher o diferente, acolher o pecador, entender a história de vida da pessoa que está na sua comunidade, para depois dar um discernimento para ela voltar para próximo de Deus, a gente acaba afastando em vez de resgatando. Porque a Igreja Católica sempre foi, desde o princípio, uma igreja de conversão. A gente convertia as pessoas através do nosso testemunho de fé. Não é somente a palavra que é capaz de converter, e sim a ação concreta no dia a dia. É ser coerente com o que a palavra de Deus fala no trabalho, na família, com filhos, com irmãos, com amigos. Então, a caridade pastoral exige escutativa para conhecer as reais necessidades da comunidade. Se você, líder de pastoral, ou se você que quer ser líder de pastoral, não souber e não ter a paciência para ouvir as pessoas da sua comunidade, as pessoas que estão servindo com você, você vai ter muitos conflitos no seu ministério de pastoral. É inevitável. Quem não ouve, porque eu quero fazer, a minha equipe não quer, e eu vou dar um sermão para obrigar todo mundo a fazer. As pessoas podem até fazer, mas vai fazer reclamando de você. O líder deve se organizar. O líder deve organizar o rebanho, capacitando outros e valorizando os dons de todos. E nesse ponto, eu acho que muita gente que está me ouvindo vai concordar. Um dos maiores desafios para quem trabalha em comunidade, para quem serve em comunidade, principalmente em liderança de pastoral, é conseguir pessoas para aumentar a sua pastoral. E às vezes eu vejo, é muito comum, quem concordar comigo pode postar aí nos comentários, que situações que aconteceram, que é muito comum falar assim: eu estou nessa pastoral já tem 10 anos porque não tem ninguém que pode fazer do jeito que eu faço. Você não está sendo um líder verdadeiro. Porque o líder tem que ser capaz. Deus, ele nos prepara, ele nos dá desafios para nos preparar para ir para águas mais profundas. Então, toda liderança pastoral que você assumir, você tem que pensar: quem é que poderia assumir no meu lugar? Porque se você não tem uma pessoa que possa assumir a pastoral no seu lugar, não vai ter oportunidade para ir para águas mais profundas. E vai ficar estagnado anos e anos naquela mesma pastoral. E na Igreja Católica tem tanta pastoral do batismo, EAC, grupo de jovens, grupo de oração, ECC, pastoral familiar,
tantos movimentos que permite você conhecer novas pessoas, conhecer novos desafios, e a gente fica preso na armadilha de reclamação e na armadilha de não ter o discernimento de preparar novas lideranças para que a palavra de Deus chegue a mais gente. Olha o que Paulo fez: escreveu cartas para os seus seguidores poderem multiplicar. Se não fosse Paulo ter escrito essas cartas, hoje a gente não teria essa igreja católica mundialmente conhecida como é hoje. E aí nós vamos entrar na prudência e no acolhimento. A prudência no acolhimento, que é outra virtude, de ouvir mais e de saber o momento certo de temperar a fé do irmão. A prudência é a condutora das virtudes, a base para um acolhimento pastoral eficaz e humano. É através da prudência que me lembra a me calar mais, ouvir mais e dizer o mínimo possível, mas tentar condensar minha fala para uma fala mais precisa. Eu, no meu dia a dia, por exemplo, como eu lido muito com clientes através de WhatsApp, eu me desafio a responder os meus clientes em no máximo 40 segundos. Porque aí me obriga a ter uma objetividade maior. E as pessoas, na hora que olham um áudio que tem 1 minuto, elas já chegam a desanimar. Então eu prefiro ir falando 40 segundos, 30 segundos, às vezes manda aí uns 2 áudios, quebra os assuntos, que aí a pessoa fica mais receptiva a ouvir. E a prudência no lidar do pastoral é isso. Por mais conflito, por mais desafio, por mais pressão que a sua pastoral está vivendo, e às vezes na pastoral a gente tem a pressão de arrecadar recursos para manter a pastoral funcionando, para fazer um encontro, e isso nos distancia de um equilíbrio emocional, e às vezes muitos conflitos acontecem na busca de equilibrar as doações necessárias para manter a pastoral funcionando. O líder prudente escuta atentamente antes de julgar, para compreender a história de cada pessoa. Gente, mais uma vez, julgar é muito fácil. Fazer um julgamento do outro sem conhecer a história de vida dele não é prudente, não é misericordioso, não é caridoso. E esse é um desafio, eu falo por mim mesmo. Eu sempre me pego, às vezes, julgando. Falo comentando com minha esposa de uma pessoa, de outra, isso é natural, mas não é o ideal. E quando a gente busca desenvolver essa virtude, a gente vai tendo menos conflito no nosso dia a dia. Vamos sabendo lidar melhor com o conflito. De achar um denominador em comum, achar um caminho que atenda a todas as necessidades da comunidade. E isso é um desafio, não é fácil seguir escutar antes de julgar, ouvir a história do outro sem interromper. Não é fácil. Por isso que é uma virtude. As virtudes a gente desenvolve praticando. E você estando trabalhando em pastorais, em ações de serviço na comunidade, na igreja, em ONGs, isso vai te pôr em situações de vida que vão te dar a oportunidade de exercitar a prudência. O discernimento pastoral exige oração, estudo, cautela, antes de qualquer correção e decisão. E aí, gente, uma vez que você assumiu uma liderança de pastoral,
Oração, estudo e cautela é obrigação. Porque aí agora eu falo mais duro. O líder, a pessoa que se propôs a assumir uma liderança numa comunidade, ele precisa trabalhar oração diária, se aprofundar na fé, e por isso que eu estou gravando esse vídeo para ajudar, e ter cautela ao lidar com as pessoas, ao corrigir, ao tomar uma decisão de afastar uma pessoa da sua pastoral. Para o líder, a cobrança é maior. Agora, se você serve numa pastoral como liderado, cabe ao líder te promover no estudo, te dar a oportunidade de exercitar a oração. Porque você, como liderado, você está caminhando, está seguindo aquele líder, aquele pastor, aquele líder de pastoral, para poder desenvolver sua fé. O líder, a gente passa no pressuposto que é obrigatório estar estudando, aprendendo, se aprofundando, para que Deus possa entrar no seu coração e você conseguir interiorizar que essas 7 virtudes precisam ser trabalhadas constantemente para a sua liderança prosperar cada vez mais. No conflito, a prudência ouve todas as partes e promove reconciliação em vez de divisão. Gente, é muito difícil ouvir e compreender e reconciliar em vez de dividir. Mas você que está me ouvindo, que é um líder de pastoral, é sua obrigação. E Deus te pôs nessa liderança de pastoral para trabalhar essa virtude, para fortalecer a espiritualidade. Porque se Deus te pôs nessa posição, é porque você é capaz. Mas Deus não nos coloca numa posição de liderança para mandar e fazer as pessoas fazer tudo o que a gente quiser. Ele nos coloca para desafiar nosso espírito e nossa fé, para que a gente busque Ele e conhecer Ele cada vez mais. Esse vídeo de liderança de pastoral foi ao produzir o conteúdo e estudar para gravar esse vídeo, foi uma mudança no cotidiano meu e de minha esposa, porque algumas coisas eu ainda percebo que não trabalho muito bem na minha liderança e que preciso melhorar. Então eu falei, vou colocar isso no site, e depois que eu escrevi esse texto, já tem uma semana que eu escrevi esse texto e eu estou revisitando ele toda hora. Já deixei o link da página salvo no meu celular, porque cada momento que está acontecendo na minha liderança, eu estou resgatando essas frases para me recordar e garantir uma mudança de melhoria na minha liderança de pastoral. E uma coisa, a questão de ter um sucessor, eu já estou há 5 anos na pastoral familiar da minha paróquia e não tenho sucessor. Eu tinha até uma pessoa que era com o braço direito, mas o padre conduziu ela para assumir outra pastoral. Então, atualmente eu não tenho um sucessor. E eu e minha esposa já estamos trabalhando para desenvolver um sucessor dentro dos agentes que a gente tem. E ao pensar nisso, essa formação eu vou compartilhar assim que ela estiver postada para todas as pessoas da minha pastoral, para que eles desenvolvam essa habilidade. Para eu despertar, ver se alguém da minha pastoral, ao ler esse conteúdo, fala assim: Fred, Jussara, eu gostaria que você me ajudasse a desenvolver, que eu quero assumir uma liderança de pastoral. Ou para quando vocês forem assumir outra pastoral, eu assumir a pastoral familiar por vocês. Eu comecei essa trajetória por conta desse incômodo que Deus me trouxe ao produzir esse conteúdo. Espero que muitos que estejam ouvindo agora, que reconheçam que talvez neste momento da gravação
é um sinal de Cristo para você repensar como está a minha pastoral. Eu tenho um sucessor, então vou começar a buscar ou trabalhar para desenvolver alguém como sucessor na minha pastoral. Gente, e a virtude da prudência, ela evita os julgamentos precipitados, protege a dignidade do irmão que se aproxima. É fundamental, às vezes, você está numa pastoral, vem uma pessoa novata no seu movimento, no seu grupo, e alguém fala, Fred, aquela pessoa ali, ela não é tão boa. E aí você, pela fofoca que você recebeu, você já fica meio arredio com ela. E aí a palavra nos fala, se alguém vier com a fofoca de outra pessoa, aproxime dela, entenda a história de vida dela para saber se procede a fofoca, e se proceder, você pode discernir e tentar conduzir essa pessoa para outro local ou para outra direção, mas discernir que você não vai conseguir mudar a direção de ninguém. Você pode ir dando sinais, falando frases, mas é Cristo que tem que tocar o coração dela. Porque às vezes na vontade de converter uma pessoa, a gente insiste tanto que a pessoa nos rotula como uma pessoa chata. E em vez de você acolher e trazer essa pessoa, resgatar essa pessoa para a fé católica, você, como chato, cria uma justificativa para ela se afastar. Então, é um desafio para uma vida inteira. Por mais que você reconheça que precisa ser dessa forma, cumprir isso no dia a dia é desafiador. E aí nós vamos para o penúltimo tema. Deixa eu beber uma água aqui. Temperança e acolhimento. O líder temperante ouve sem interromper. Ouve sem interromper e respeita com calma, evitando reações impulsivas ou desproporcionais. Temperança também é difícil, porque às vezes a gente insiste tanto, a gente vê a pessoa pirraçando, insistindo no erro, a gente fala uma vez, fala duas vezes, orienta para o padre, e aí parece que Deus coloca essas pessoas para testar a capacidade da gente de equilibrar, buscar temperança, buscar o equilíbrio emocional. E por mais pressão, por mais entendimento que a gente tem momento que a gente explode. Você explode com sua esposa, às vezes tem muita gente que fala que eu sou calmo, mas há momentos no dia a dia que eu posso explodir com minha esposa. Às vezes eu falo uma palavra que ela acha que eu estou sendo arrogante, que eu fui bruto com ela, e quando ela fala eu peço perdão, mudo o tom, explico de forma diferente. Então a temperança, ela é um desafio, porque é a temperança que move para o acolhimento. E o acolher é você conversar com uma pessoa que você pode acreditar que ela está totalmente errada, mas que você precisa entender a dor dela, precisa acolher para tentar resgatá-la. Esse é o maior desafio de um líder. É mais comum a gente, sem perceber, afastar pessoas do que a gente acolher. E é um desafio constante, diário, de estar se policiando para evitar essas situações. Temperança, equilíbrio, acolhida, amorosa, fidelidade à verdade no aconselhamento pastoral. Porque quando a gente fala em acolher o pecador, não é abrir mão da verdade e do discernimento da palavra de Cristo. Então, um homem que traiu a esposa e que veio até mim pedir um aconselhamento, eu vou acolher e ouvi-lo,
mas vou falar, você está errado nessa atitude que você cometeu, mas você vai dar seguimento, e vai se separar da sua esposa, ou você quer reconquistá-la? Mas a caminhada do reconquistar, do reconstruir o muro da confiança, é 6 meses, um ano, ou talvez você vai insistir por esse tempo e a sua companheira vai falar, não estou disposto a te dar uma segunda chance. E aí você vai ter que acolher essa decisão da companheira e tentar encontrar um discernimento para conduzir sua vida aceitando essa consequência. Então, assim, acolher não é ser passivo exageradamente com as regras de fé. E também tem um limite. Então, você acolheu a pessoa, entendeu a história de vida dela, deu discernimento, buscou o padre, buscou psicólogo, buscou pessoas para dar uma rede de apoio a essa pessoa, mas ela continuou persistindo no erro. Aí nessa situação, enquanto você é liderança de pastoral, você vai relatar para o padre. Ó, padre, já fiz isso, fiz aquilo, e o comportamento dessa pessoa continua dessa forma. E aí o seu padre, que tem uma habilidade maior, vai fazer esse discernimento. A vantagem de ser liderança de pastoral, ser leigo, que essa decisão final sempre é do clero, que tem uma estrutura, um preparo muito maior. Mas a nós, o julgamento é melhor conduzir essa pessoa para um padre, para ela ter um direcionamento espiritual, ter uma confissão, porque ele vai saber fazer esse discernimento. Para nós leigos, a nossa missão é acolher. O julgamento manda para o clero, ok? Falar a verdade com amor exige temperança para escolher o momento e a forma adequada. Isso é difícil. Eu acho que todos vão concordar comigo. Isso é difícil para nós. Né? É muito fácil fofocar e criticar a vida do outro. Mas saber como falar de Cristo, falar do amor de Cristo, diante de uma pessoa que não tem o entendimento e não tem o discernimento do pecado que ela comete, isso é muito difícil. O silêncio é uma poderosa ferramenta de discernimento e manutenção prática da temperança. E aí eu vou dar um exemplo prático. Na pastoral familiar tem um exemplo prático, porque assim, e é fácil de entender. Nas preparações de noivo, a verdade de fé é que o homem deve manter a castidade e casar casto com sua esposa, e que qualquer relacionamento sexual fora do casamento é um pecado. Essa é a regra de fé. Mas a sociedade sofreu mudanças, pessoas se afastaram de Deus, a igreja não conseguiu catequizar e lidar com essa mudança que foi rápida, e hoje nós temos a preparação de noivos pré-matrimonial, que são pessoas que namoram e ficam noivas e vão se casar, e temos a preparação para casais em união consensual, que são pessoas que foram viver juntos, às vezes tiveram filhos, 2, 3, eu já dei preparação com pessoas com 30 anos vivendo juntos, e que decidiram buscar a igreja para receber o sacramento do matrimônio. E o exemplo claro da igreja é esse. Então, assim, é errado viver juntos, ter filhos fora do sacramento do matrimônio. Mas a pessoa que cometeu esse pecado e que buscou a igreja para regularizar essa situação, eu vou criticá-la?
mas você é pecador, você já está morando 30 anos com a pessoa, agora já passou, não tem que casar mais no religioso, não. Você já está no pecado. Não. Aí é o momento de ser pastor, de resgatar a ovelha perdida. A ovelha escapuliu do rebanho e você não viu. Você achou que ela tinha se perdido, tinha sido comida pelos lobos. E ela, de repente, ela volta a ter o pastor e pede: me acolhe novamente. E a preparação de casos consensuais é o abraçar da igreja para o casal que viveu em pecado. E nos testemunhos que eu tenho, ao ouvir a história de vida deles, eu percebo que não, cada um, em um momento de vida, Deus tocou, fez uma experiência de fé com eles, que eles falaram: não, nós precisamos ter o sacramento do matrimônio. E é isso que é ser temperante. Saber ouvir esse casal que está buscando a reconciliação com Cristo e acolhê-lo com alegria, porque ele estava perdido e voltou. Líder temperante entrega os resultados a Deus, mantém a paz interior no apostolado. Porque, gente, o maior erro que eu já cometi, e eu tenho certeza que se tiver algum líder de pastoral ouvindo aqui já cometeu, é ter aquele desejo de crescer a pastoral, se frustrar porque as pessoas não querem ser engajadas como eu, e se frustrar porque assim, a gente quer que a obra seja feita pelo nosso esforço. E nós somos apenas instrumentos do Espírito Santo. Eu falo com minha esposa, tem hora que ela fala comigo: é o seu melhor? Dê o seu melhor. O resultado é com Deus. Dê conselhos bons. Reze pela pessoa. E deixa que a misericórdia de Deus, no momento certo. Às vezes a pessoa precisa saber assim, o dia que você precisar de uma acolhida e de um conselho amigo, me procure, me mande uma mensagem. Não é julgar que a gente precisa. E vamos falar agora da sabedoria. Conhecer para não afastar. Olha para você ver, acabei de falar isso. Sabedoria pastoral permite enxergar o outro com o olhar de Cristo. Discernir feridas ocultas. A sabedoria, ela é adquirida depois de praticar muito todas as virtudes anteriores. Você enxergar Cristo, como que Cristo olha para a gente. Ele olha além dos defeitos. Ele olha naquilo que a gente é capaz de fazer a partir de hoje. Ele não olha para o nosso passado. Olha a história de Paulo. Cristo, ele quer que a gente siga o caminho do bem, mas ele não quer obrigar a gente a fazer. E é isso que nós, como liderança pastoral, temos que estar disposto a ouvir e aconselhar no momento certo, no tempo de Deus. O líder sábio conhece a história da pessoa antes de julgar e toma qualquer decisão depois de muita oração. E às vezes a gente tem que pedir aconselhamento ao padre. Padre, essa situação é assim, assim, assado. O que você me aconselha? Você quer conversar com esse casal? Você quer conversar com essa pessoa? A situação é essa. Eu fiz isso, isso e aquilo e eu não sei mais como lidar com essa situação. Ser humilde para pedir ajuda. Justiça pastoral deve ser medicinal, restauradora, nunca punitiva e legalista. A gente trabalha as regras de fé depois que a pessoa atingir um amadurecimento de convívio comunitário, um amadurecimento de fé mínimo. Não dá para a gente exigir de cara. A pessoa viveu 10, 20 anos afastado da igreja. E agora que ela resolve voltar, a gente já... Não, você tem que ser assim, assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente tem que ir
aos poucos trazendo a pessoa, fortalecendo a espiritualidade dela, estimulando ela a fazer oração diária para ela encher-se de Cristo. E aí, sugerindo uma formação, sugerindo um podcast, até que ela esteja pronta para ir discernindo cada regra de fé. Você, líder de pastoral, o amadurecimento que você tem é de anos. Eu fiz uma caminhada de 2009 para cá. Eu saí de ateísmo para estar gravando um vídeo aqui para vocês agora e engajado numa pastoral familiar. Em outro momento eu vou gravar meu testemunho de fé, para que quem quiser ouvir. Se você quiser meu testemunho de fé, poste aí pedindo, e aí mais à frente eu vou gravar sim. O líder sábio prioriza a caridade e a unidade acima de rigidez normativa. Primeiro eu acolho, primeiro eu reúno o rebanho, para depois eu fazer a formação, o discernimento e o fortalecimento e transformar aquela pessoa numa liderança de pastoral. Este é o caminho. E por fim, nós temos aqui a justiça, que nos leva ao envio missionário. Olha a sabedoria das 7 virtudes. Primeiro é a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a temperança, a sabedoria, que nos leva à justiça. Quando você chega ao exercício da justiça, é como o que eu estou aqui agora. Eu senti um desejo no meu coração de falar de Deus em podcast. E estou gravando esse segundo podcast agora. Fiz uma preparação, um discernimento de 1 ano para começar, e esse é o segundo podcast. Então, é a virtude da justiça. A justiça pastoral reconhece a dignidade de cada pessoa e une a caridade e a misericórdia. Hoje eu penso assim, o tempo de vida nosso está tão corrido que a gente fica correndo e às vezes não tem tempo nem para estudar, nem para ouvir sobre Cristo. Eu falei assim, gente, precisa ter mais podcasts que falam de Cristo para que a pessoa consiga ter momentos de ouvir esse podcast em vários momentos, igual esse podcast está ficando mais longo, mas você não precisa ouvi-lo de uma vez. Se eu ouvir uma parte, ouvir outra, e aí vai fazendo, permite que você ouça várias vezes algum trecho que você gostou, ou um corte que eu vou divulgar. E aí você vai aprendendo através da repetição. Porque no dia a dia corrido, eu acho maravilhoso essa criação, a pessoa que teve a ideia de desenvolver podcast, porque a gente pode aprender em momentos de pausa na nossa vida, ok? O líder justo oferece tempo, escuta e acolhida. O envio missionário é a expressão da justiça ao compartilhar a misericórdia recebida. Então, é a fase que talvez eu estou. Eu desenvolvi todas as virtudes e agora a virtude da justiça me move para a missão, me move para querer ensinar para o outro aquilo que Deus proporcionou no meu coração de ensinamento. E aí, essa é a construção da caminhada do líder. O líder que não ensina, ele está incompleto. Porque o líder precisa ensinar para multiplicar novas lideranças e aumentar os guerreiros que vão combater, que vão espalhar a palavra de Deus, os seguidores, os apóstolos, os missionários. Quanto mais missionário tiver, hoje eu estou começando o podcast sozinho, mas eu tenho a esperança que Deus vai mandar missionários que vão estar ouvindo esse vídeo para que me ajude a gravar outros temas, para eu poder espalhar mais conteúdo na internet. E se a pessoa não puder ajudar
gravando podcasts, gravando episódios, ela pode ajudar compartilhando esses episódios para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A justiça pastoral restaura pessoas, edifica a comunidade e reflete a santidade de Deus. É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham refletido muito. Eu acho que, assim como eu, esse podcast vocês vão ter que ouvir mais de uma vez ou separar alguns trechos. Eu já vou também proporcionar de ter os cortes de acordo com os temas também para ajudar vocês, né, nessa evangelização, porque o tempo ficou longo. Mas agora que fez o discernimento quanto ao papel das lideranças de pastoral e seus desafios, eu tenho algo a oferecer para a sua jornada. Eu quero convidar vocês também para aprofundar na fé de vocês. E assim, esse podcast, ele também, com base nesse conteúdo que eu expliquei para vocês, é um resumo de uma formação maior, mais aprofundada, com chamadas para ações, com dinâmicas, com questionamentos para vocês responderem, que vão fazer vocês aprofundarem mais ainda nesse discernimento da liderança de pastoral. Então, nessa formação, a gente vai discutir todos esses tópicos de uma maneira mais aprofundada. Então, ao vocês ajudarem ao adquirir essa formação, que custa R$10, né? Não sei quanto que esse vídeo vai ser gravado, pode ser que agora está sendo esse valor, mas quando você assistir no futuro, possa estar um valor a mais. Então, assim, é uma formação que, além de vocês se aprofundarem na fé, vocês vão ajudar nessa obra missionária que Deus incomodou meu coração para iniciar, para que esse recurso seja distribuído para obras de caridade. E cada vez que eu distribuir esse recurso para uma obra de caridade, eu vou publicar no site, vou prestar conta de todo o valor arrecadado. E eu desejo em meu coração que Deus me guie e encontre anjos que me ajude a fazer esse projeto ir mais longe. Então, aí aqui eu deixei aqui para vocês. Vocês vão clicar aqui em comprar. Vou mostrar aqui um pouco como que é. Você vai entrar aqui ele vai entrar no site. E aí nós temos aqui a formação. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom que eu tinha dado. Vou ler aqui um pouco. Para vocês conseguirem verem o site, né, como um todo. Então aqui você já vai entrar na formação, ó, temos aí, ela vai estar dividida em módulos. Aqui eu já fiz essa formação. Na hora que, deixa eu sair aqui para vocês verem ela, como que ela vai aparecer. Deixa eu entrar em outra, e aí nós temos várias formações aqui, ó. Vou entrar em outra aqui, ó. Eu clico, vocês vão clicar na formação. Ela vai aparecer explicando o discernimento, o conteúdo dela. Vai ter aqui o valor. Nós temos também a opção de você comprar 5 formações que já estão prontas, 8 formações pelo valor de 5. E aí, na hora que você escolher essa opção, você vai ter direito a várias formações que não vence, de tempo limitado, porque o nosso intuito é de você se formar e depois de formado você conseguir revisitar o conteúdo, que é o que eu falei com vocês, que eu tenho feito, né? Esse revisitar o conteúdo, porque ele já fica organizado aqui, ó. Sempre que quando eu entro na formação de liderança, eu já cumpri todas as etapas e tem certificado também, que serve como horas para vocês e para ter um certificado de missão cumprida. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que possam divulgar para a gente o conteúdo.
Vocês estão assistindo o segundo episódio e um começo de uma caminhada. Espero que vocês nos sigam no grupo de WhatsApp, nos sigam nas redes sociais e que acompanhem o crescimento dessa semente de grão de mostarda que está começando hoje. Então, deixa eu voltar aqui para o conteúdo. Para a gente encerrar. Né? Então, vamos fazer aqui uma oração final. Deixa eu dar o zoom aqui novamente. Senhor Jesus, olhai para esses líderes de hoje que dizem sim, como Maria. Plantai neles um olhar misericordioso do amor ao próximo. Fazei crescer em seus corações confiança, esperança e amor. Nossa Senhora dos líderes pastorais, rogai por nós. São José, protetor das pastorais, rogai por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Paz e bem. Verbo Vivo Podcast, onde a fé ganha voz.